Olá, tudo bem? Mais um vídeo da Educa Mais Apoio Escolar. No dia de hoje, trazemos algo diferente. No dia de hoje, incrementamos agora um novo assunto. Esse canal não é dedicado somente para matemática. Também estudamos português. Português é uma matéria essencial para a nossa vida. É ele que nos dá o direito de falar, de comentar, vídeo, tá? Cara a cara, câmera close aqui com vocês. No dia de hoje, substantivo. Quais são os seus tipos, como ele é classificado e quais são os seus graus. Tudo isso vamos entender na aula de hoje. Então entendam primeiro cada um dos tópicos que eu falei e depois, se tiver dúvidas, já sabe, contate a gente. Vamos começar. A pergunta essencial que não pode deixar de existir. O que é substantivo? Substantivo dá nome a todas as coisas. Substantivo é aquilo que determina qual é o nome, qual é a característica, qual é a pessoa que a gente está se tratando. Eu trouxe um objeto meio que diferente para explicarmos o que é substantivo. Já viu um desse? Já viu um desse aqui, ó? Esse objeto é uma peça de um jogo. Esse objeto aqui é uma peça de um jogo. E esse jogo é o xadrez. E exatamente essa peça, ela se chama dama. Então, se ela se chama dama, o que é isso? É o substantivo. Se ela tem um nome como dama, o substantivo dela é dama. Por exemplo, meu nome é Marcos. E eu tenho o nome de Marcos e esse é o meu substantivo. Olha as minhas roupas. Isso aqui é a camiseta, isso daqui é a calça. O que está atrás de mim é o quadro. Tudo isso é o seu substantivo para cada coisa. Então vamos lá começar a aula. Vamos avançar mais um passo. Venha comigo. Já armei aqui, estou preparado. Vamos aos tipos de substantivo. Então, tipos. Primeiro tipo, temos o primitivo. Coloca na cabeça de vocês, primitivo. Então vamos lá, primitivo. O que é um substantivo primitivo? Como o próprio nome já diz, primitivo ele é o primeiro. Primitivo é aquele que dá origem às outras palavras. Então, se ele dá origem, se ele é o primeiro, ele vai ser o substantivo. Ok? Vem cá, há um exemplo para a gente entender melhor. Primitivo. Vamos a isso. Pedra. Pedra é um substantivo primitivo. Mais um. Casa. Casa é um substantivo primitivo. Flor. Flor também é um substantivo primitivo. Tudo isso aqui, quando a gente se fala de primitivo, são esses os exemplos que encontramos. Vamos ao próximo, então? O próximo é o derivado. Olha só. Se temos o primitivo, que dá origem a todas as coisas, o que seria o derivado? Pensem aí. Automaticamente, o que é? Automaticamente, o derivado, ele é oposto ao primitivo. Por que oposto? Porque ele é o resultado da derivação. Se o primitivo é a palavra original, o derivado é depois que acrescenta palavras, acrescenta coisas a essa palavra, formou o nosso derivado. Ok? Então, palavras que surgem após um processo de acréscimo de palavras, acréscimo de letras, ou melhor, isso é o processo, é o tipo de substantivo derivado. Dentre os exemplos que podemos colocar, podemos fazer com esses aqui mesmo, pedra, casa e flor. Temos floricultura. Floricultura. O pedreiro, nosso trabalhador. Pedreiro. Pedreiro. Temos também outros como floricultura, temos floral,
E temos outros também, dos mais variados gêneros que podem existir. O próximo é simples. Então vamos escrever aqui simples. Vou escrever aqui em cima. O que é algo que é simples? Um substantivo simples. Um substantivo simples é aquele que não é algo em particular. É algo que é generalizado. É algo que, como pode-se dizer, é algo que não importa, tem muita quantidade no nosso meio. Por exemplo, olha só, aqui, esse pincel. Esse pincel, ele é comum. Por que é comum? Porque encontramos vários dele por aí. Não encontramos? É óbvio que ele tem uma marca específica, sim, mas o pincel, não encontramos vários? Isso que é comum. Um celular, não temos vários. Garrafas, não temos vários. Quadros, não temos vários. Exatamente. Tudo que é comum, tudo que é encontrado ao monte no nosso meio é determinado comum. Então, por exemplo, mão é algo comum. Não tem muitas mãos por aí. Pés é algo comum. Comida, por exemplo, macarrão. Macarrão é algo comum. Todas as palavras são simples. Agora vamos à próxima. O próprio. Vamos escrever aqui, ó. Próprio. O que é algo próprio? Bem, algo próprio é diferente de simples. Por quê? Porque se é próprio, é só ele. Ele é o destaque, ele é o particular. Ele é aquele que é único no nosso meio. Por exemplo, existe algum outro professor com as minhas características, uma pessoa igual eu, idêntica? Não, não existe. Por mais que se eu tivesse um irmão gêmeo, uma coisa que eu não tenho, eu não seria idêntico a mim, porque eu tenho características que são únicas de mim, assim como cada um de vocês. Então, o que é próprio é algo particular, é algo exclusivo, isso é próprio. Quando falamos isso na gramática do português, seria nome de pessoas, cidades, estados, países, nome de marca, exatamente isso é algo próprio. Então, se é o que eu falei, é todos os nomes, são países, por exemplo, França, Austrália, entre outros. Entendido? Quais são os tipos? Entendido que temos primitivos, derivados, simples e próprios. Ok. Vamos avançar um próximo passo? Vamos lá. Entendido? Copiem, se sintam à vontade. Vem aqui. Apagar. Vamos ao próximo. Conseguimos completar uma parte da nossa aula. Os tipos, ó, acabamos. Vamos ao próximo agora, que é a classificação. Bem, vou ver aqui novamente com a minha arma. Classificação. Podemos ter vários tipos de classificação. Entre elas, temos o concreto, o abstrato e também outros tipos que são os próprios, coletivos e comuns. Exatamente. Então vamos às classificações. Primeiro, concreto. O que é algo concreto? Se eu falo em concreto, você já pensa em construção se vocês têm um tipo de pensamento. Por exemplo, se eu falo concreto em algo no meio de uma construção, é concreto, é massa, coloca na parede. Mas, na gramática, concreto é algo que é tangível, algo que existe por si só. Opa, existe por si só, professor? Tangível? Que palavra é essa? Tangível, gente, é tudo que podemos pegar, sentir, ver, botar na nossa mão, tato, entende? Concreto é algo que existe por si só. Vamos aos exemplos para ficar claro esse pensamento. Por exemplo, casa.
Madeira. Então vamos colocar aqui. Casa. Não é algo concreto? Você não consegue sentir? Ó, você aí mesmo, que está na sua casa. Vá lá na parede. Dá um toque-toque lá. Ela é concreta. Você não sente na mão? A casa ela é concreta. Madeira. Olha, você também sente. Quem nunca tropeçou em algo de madeira? Bateu o midinho na quina da cadeira. Quem não sente, né? É de madeira, dói, a gente sente, é algo concreto, ok? Vamos ao próximo. Se concreto existe por si só, temos o contrário dele. O contrário é o abstrato. Vamos ao abstrato. Escrevemos aqui. Abstrato, se é o contrário, se é o oposto ao concreto, o que é o abstrato? Ele designa conceitos, emoções, pensamentos dos mais diversos. Por exemplo, pensa aí, amor. Amor você toca? Amor você sente? Sim, você sente no seu interior. Mas você pode ir lá colocar sua mão e, opa, esse é o amor, sentir ele. A não ser que você consiga a grande maravilha de achar alguém chamado amor, aí sim, faz sentido você tocar o amor. Mas o sentimento, o amor, não é tocável, não é material, não sentimos. Então, se não é o que a gente sente, não é o que a gente pode fazer, ó, toque, toque, então é abstrato. Tudo que é abstrato é o que a gente não sente. Por exemplo, amor, esperança, fidelidade, bondade, tudo isso são palavras que estão associadas a sentimentos, a emoções, a conceitos e é isso, nosso abstrato. Então vamos colocar os exemplos aqui. Amor, esperança, e aí vai. Entendido? Concreto, abstrato, estamos conseguindo? Você está sendo capaz de entender tudo? Perfeito! Estou conseguindo fazer o meu trabalho excelentemente, então. Próximo. O próximo é o próprio. Bem, a gente viu um dos critérios para analisar algo que é alguns tipos de substantivo. Temos próprios e comuns, certo? Mas em critério de classificação, próprio se encaixa na mesma forma que eu falei dos tipos. Algo que é próprio é algo que é exclusivo, algo que é único. Então, se é exclusivo, único, é eu e você, o seu nome, a pessoa que você é única, você é exclusiva. Por exemplo, aquele cara que tem um tênis da Adidas, Nike, que acabou de lançar, tem poucos na loja, é algo único, é algo exclusivo, é próprio. É nome de pessoa, é nome de país, é nome de cidade, é nome de estado, é nome de objeto, de marca, é algo próprio. E se encaixa na nossa classificação de próprio. Vamos ao próximo. O próximo é o comum. Vou falar do comum. Comum é o contrário do que eu falei, também se encaixa ao tipo. Tudo que não é próprio, tudo que não é particular, é comum, tem vários na nossa sociedade, isso é o chamado comum. Mesa, cadeira, pessoas, camisetas, calças, pincéis, quadros, salas, objetos, tudo isso é comum. Ok? Vamos ao próximo. Coletivo. Então vamos escrever aqui coletivo. Coletivo. Coletivo é algo que você denota uma palavra e representa vários. Como assim, professor? Coletivo é algo, uma palavra, que define um conjunto de coisas. Como assim, professor? Um conjunto de lobos se chama alcateia. Um conjunto de indivíduos unidos temos uma sociedade. Um conjunto de livros unidos em um lugar só é uma biblioteca. Tudo isso que generaliza em uma palavra só é o chamado coletivo. Conjunto de livros forma uma palavra só, biblioteca.
Conjunto de lobos forma uma palavra só, alcateia. Conjunto de peixes forma uma palavra só, cardume. Exatamente assim. Então vamos anotar os exemplos aqui. Cardume, cardume. Colocar também sociedade. Sociedade. Exatamente isso aqui. Concreto, algo que você faz toque-toque, que você sente. Você pode ver, observar. Abstrato é algo relacionado a conceitos, ideias, emoções, amor, esperança, fé, afeto. Coletivo, do conjunto dos vários, dos que a gente encontra aos montes no nosso meio, colocamos uma palavra só para representar conjunto de lobos, alcateia, conjunto de peixes, cardume, e assim vai, ok? Então conseguimos avançar mais outro passo, avançamos, já falamos de todos os tipos de classificação. Agora, tem uma coisa essencial, e para isso eu vou apagar o quadro para a gente começar. Então vamos aqui. Próximo. Quando temos substantivos, eles variam. E se eles variam de acordo com alguns critérios. Vamos a eles. Então, do que eu estou falando? O critério de variação. Coloca essa palavra na sua cabeça. Variação. Então, gênero e grau. Vou explicar agora. O que é gênero, o que é grau? Quando falo de critério de categorização, critério de classificação de algo, de variação, ele varia de acordo com esses dois carinhos aqui, ó. Gênero e grau. O gênero é masculino, feminino. Então vamos colocar aqui para a gente não ter dúvidas, e eu vou colocar até com uma outra cor. Masculino, feminino. Grau é aquilo que é grande, aquilo que é pequeno, que tem diferença de tamanho, é o nosso grau. Ele é aumentativo e também o diminutivo. Esses são os nossos critérios de avaliação quanto ao grau. Então, se temos uma palavra, vamos pegar uma palavra aqui para a gente avaliar todos esses critérios. Escolha a palavra, vou adivinhar. Pássaro. Acertei? Não? Pássaro. Vamos colocar pássaros. 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 Pássaros é aqui a palavra. Opa, professor. Ninguém viu. Pássaros? Não. Pássaros é o primeiro A, professor. Pássaros. Pássaros, olha bem essa palavra. Essa palavra, ela está falando de um só indivíduo? Não. Ela está falando de mais que um, não é? Se é mais que um, isso aí é um critério de classificação. Sabe por quê? Porque do que eu não falei aqui, temos algo que é simples e plural. Então a gente já tinha aprendido isso, algo que é simples e plural. E aqui, ela representa vários pássaros. Agora, pássaro é uma palavra que está no grau de aumentativo e diminutivo? Não, ela não está. E ela está no gênero de masculino e feminino? O pássaro, a pássara? Não, é a pássaro também. Então, e aí? Essa aqui se encaixa direitinho aqui nesses aqui? Encaixa, mas eu vou colocar um outro exemplo. Vamos lá. Casa. Casa. Casarão. Casarão. Olha essa palavra, casarão. Casarão é algo grande. Se é grande, aumenta o seu grau.
E se aumenta o seu grau, logo ele é aumentativo. Por quê? Casa é algo normal. Casarão é algo grande. Outro, caseiro. Parecido com casinha. É o aumentativo de algo que é pequeno. Então, se temos casarão, temos também casebre, algo pequeno, algo que é baixo. E representa o quê? Grau. Também, agora, diminutivo. Quer um para gênero? Vamos lá. Médico. Eles que estão sendo salvadores da pátria, hein? Nesses tempos de calamidade de coronavírus. São eles os médicos. Os médicos, olha aqui, médico. Isso aqui é uma palavra que se adequa ao masculino ou feminino? Masculino. Porque masculino indica o homem e a gente fala aqui o médico. A gente não fala a médico, a gente fala a médica. Então, se fôssemos falar sobre médico, é para homem. E se formos falar de médica, é para mulher. Entendido? Quanto a gênero, quanto a grau, masculino e feminino, grau aumentativo e diminutivo. Vamos aos tipos de grau. Eu falei dos critérios que modificam, que variam as palavras. São eles. Agora vamos aos tipos que tem esse carinha aqui, ó, o grau. Vamos lá. Quais são os tipos de grau? Pensem aí. Tira um pouquinho do tempo e pense. Ok? Podemos avançar? Ótimo. Os tipos de grau. Vamos colocar a palavra aqui. Tipos de grau. Tipos de grau. Dentre os tipos de grau, temos dois. O analítico e o sintético. Agora eu vou falar do que é cada um. O analítico, já coloco aqui, vou colocar agora analítico e o seu sintético. Analítico. O que é algo analítico, professor? Eu não sei. Algo analítico é algo que a gente faz uma análise de algo maior. Algo que não é exclusivo, algo que não é único. Por exemplo, explica melhor, professor. Então, algo que é analítico, no substantivo, é o que modifica o substantivo a partir de algo que acrescenta sobre proporção. Exato. Então, colocando em poucas palavras, modifica o substantivo colocando uma palavra de proporção, uma palavra que indica proporcionalidade. Então, isso aqui é grau analítico. Grau analítico, palavra com proporção. Como assim, professor? Você muda o substantivo colocando palavra de proporção? O quê? Vamos colocar agora. Grande homem. Grande homem. Grande homem é um grau analítico, porque grande homem, grande, lembra da palavra que eu falei, que indica proporcionalidade, que muda a proporção, é o grande. Muda quem? O homem, que é o substantivo. E se é o substantivo, se modifica o homem, opa, ninguém viu que o homem aqui é comum, né? Homem, grande homem. Outro, grande avião, exato, grande avião também modificou o grande. Agora, vamos ao próximo, para a gente ver bem a diferença. Vamos lá, o próximo é o sintético. O sintético, o que essa palavra faz você pensar? Essa palavra faz você pensar em síntese, porque sintético é, em poucas palavras, uma síntese. O que é síntese? Síntese é pegar de algo que é maior e colocar em um que é menor. Isso é o sintético, isso é uma síntese. Então, pegando o mesmo exemplo,
grande homem, se ele é grande, como seria isso no sintético? Seria homenzaham. Isso, nunca ouviu falar essa palavra? Agora eu falo, homenzaham. Então, homenzaham, homenzaham é a palavra que encaixa nos sintéticos quando falamos de grande homem. Homenzaham, ok? Entendido então que analítico, o que é analítico? É acrescentar uma nova palavra, uma palavra essa que modifica o substantivo. No caso, é uma palavra de proporção, uma palavra que indica um aumento de algo, ok? Outra é, sintético. O sintético, ele reduz algo que é grande, algo que é maior, em apenas um, que é exclusivo, é sintético. É uma síntese do amplo, pegamos e colocamos no mínimo, no pequenininho, ok? Então, conseguimos acabar tudo o que significa sobre substantivos, aprendemos sobre os seus tipos, sobre a classificação, sobre como variam, quais são os critérios de variação do substantivo, qual é os tipos de grau, ok? Tudo isso na aula de hoje. Obrigado por vocês estarem vendo o meu vídeo, por vocês compartilharem do meu trabalho. Eu agradeço muito. Agora, dúvidas que surgiram, questionamentos que começaram na cabeça de vocês, não deixem eles de fora, comentem aí embaixo que estaremos observando cada uma dessas coisas. Agora, dê o seu like, o like prestigia o meu trabalho, prestigia a Educa Mais, ok? Se você gostou do vídeo, deixa lá o like, deixa o seu comentário, ok? Se inscreva também para você ficar inteirado sobre todos esses assuntos. Muito obrigado e para vocês, o meu adeus. Até mais. Falou!